Meus caros amigos e amigas, estamos aí juntos mais uma vez, hoje para conversarmos sobre um assunto bastante importante, o Imaculado Coração de Maria. Hoje é a festa do Imaculado Coração de Jesus, mas nós já fizemos uma conversa, um programa sobre isso na terça-feira, e hoje queremos conversar um pouco sobre a festa de amanhã do Imaculado Coração de Maria. Por que a igreja coloca uma festa em seguida da outra? Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Por quê? Jesus e Maria sempre caminharam juntos. O Papa João Paulo II dizia que Maria foi aquela que mais cooperou com a obra da redenção. Evidentemente, ela trouxe, no seu seio o Filho de Deus, no seu seio o Filho de Deus tomou carne humana, se uniu a nós para ser o nosso Salvador, e Maria acompanhou a vida de Jesus sempre. Nós vimos lá que logo aos 40 dias apresentou Jesus no templo, e ali já começa a pesar a missão dela. O velho Simeão diz para ela, uma espada vai atravessar seu coração. Eu imagino aquela menina, que ela devia ter aí uns 16 anos de idade, mais ou menos, escutar essa frase, uma espada de dor vai atravessar seu coração. É por isso que a igreja coloca para nós uma imagem de Nossa Senhora das Dores, com o coração dela atravessado assim por 7 espadas. São as 7 dores da Virgem Maria, desse imaculado coração. Esse coração que foi concebido sem pecado original. Portanto, o Imaculado Coração de Maria. O coração significa a Virgem Maria. O coração, nós sabemos, é um símbolo do amor, é o símbolo da bondade, é o símbolo do sentimento. Então, é um símbolo, tanto o coração de Jesus quanto o coração de Maria. Então, a Virgem Maria carregou essas 7 espadas no seu coração, desde que Jesus veio ao mundo até a sua morte. A gente já lembra as 7 dores da Virgem Maria, Vale a pena aqui a gente recordar rapidamente, para a gente sentir como é que é essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. É uma devoção que deve levar em conta todas essas coisas. Tudo isso ela viveu, ela sofreu por amor de nós. O coração é o símbolo do amor. Então ela viveu essas 7 dores. Então a primeira dor, a dor exatamente da espada de Simeão apresentada a ela. Depois a segunda dor, Maria logo em seguida tem que fugir para o Egito, numa travessia longa, atravessar o deserto do Sinai, um deserto pesadíssimo, de areia, com sol abrasador de mais de 40 graus, carregando uma criança recém-nascida, e essa criança, o Filho de Deus. Que coisa, viver lá no Egito, numa terra estranha, em que tiveram que sobreviver ali até que Herodes fosse morto, deve ter passado aí pelo menos uns 4 anos. Muito bem. Depois a terceira dor, Maria que sofre aquela dor terrível da perda de Jesus em Jerusalém, ficou lá no templo, conversando com os doutores, tal era a atração que o templo exercia sobre Jesus, que ele até esqueceu de seus pais, se perdeu de seus pais. Tanto assim que quando Maria perguntou a ele, meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai, eu, José, estávamos aflitos te procurando. Ele disse, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? É impressionante isso, mas é uma dor profunda no coração de Maria. 3 dias procurou o menino. Depois daquela 4ª dor, Maria encontra Jesus no caminho do Calvário, destruído, flagelado, coroado de espinhos, carregando uma cruz nas costas, onde ele seria crucificado. Imagina uma mãe ver uma cena dessa. E, acima de tudo, sabendo que o seu filho era um filho de Deus. Depois, a gente vê aquela 5ª dor da Virgem Maria, vê o próprio Jesus ser crucificado. 3 horas vendo ali as dores horríveis de seu filho morrendo numa cruz. E a igreja ensina que ela o oferecia por nós, mesmo na sua dor angustiante. São João diz que ela estava de pé aos pés da cruz. A igreja valoriza muito essa palavra stabatis, do latim, que quer dizer de pé, aos pés da cruz. E também a 6ª dor, em que Jesus, morto, desce nos seus braços. Aí nós temos aquela inspiração que Michelangelo teve, da Nossa Senhora da Piedade, a Pietà,
Cristo morto nos braços da Virgem, e depois a sétima dor, em que ela sepulta Jesus às pressas, porque era sexta-feira, véspera da Páscoa judaica, onde os cadáveres não podiam ficar insepultos depois das 6 horas da tarde. Então Maria nem pôde velar o seu filho, apenas prepararam rapidamente sua sepultura, né? E aí a gente vê essas dores da Virgem Maria. Bem, a devoção ao Imaculado Coração de Jesus, que a igreja destaca para nós, né, nesse dia de amanhã, essa devoção ela foi, sobretudo, ela sempre existiu na história da igreja, mas ela assim veio, vamos dizer, à tona com mais clareza, com mais força, exatamente nas aparições de Fátima, em 1917. Em 1917, o mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. Foi a pior guerra que o mundo viveu, onde morreram mais pessoas até aquela data. Cerca de 5 milhões de europeus morreram na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa impressionante, né? Então, Nossa Senhora aparece ali, em 1917, no mesmo ano em que começou a Revolução Russa, a Revolução Bolchevista, a terrível revolução marxista-leninista, que causou no mundo, né, mais de 100 milhões de mortos, como diz o livro negro do comunismo, de Stéphane Courtois, e mais 5 historiadores franceses. Então, no auge dessa guerra mundial, no auge da revolução comunista que estourava na Rússia, Nossa Senhora aparece. Aparece realmente como uma tábua de salvação para a humanidade, né? E ela aparece para aquelas crianças como a Senhora do Santo Rosário, né? Pedindo às crianças que rezem o Rosário, o terço, propaguem isso para que haja paz no mundo e pela conversão dos pecadores. E aí ela pede às crianças, né, essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, que ela diz que Jesus quis implantar no mundo essa, né, devoção ao Imaculado Coração de Maria para a salvação dos pecadores, né? Ela, inclusive, pedia para as crianças que sofressem pela reparação dos pecadores. É impressionante, ela pedia para as crianças, né, que oferecessem os seus sofrimentos, né? Isso na primeira aparição, que foi no dia 13 de maio de 1917. Depois, na segunda aparição, que foi em junho, 13 de junho, ela de novo pede para as crianças rezar o texto todos os dias. E isto ela repetiu em todas as 6 aparições. Pedia às crianças que rezassem o texto todos os dias pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Então eu penso, meus irmãos, que este é um dos pontos mais importantes da devoção ao Imaculado Coração de Maria, a reza do terço, né? Todos os papas, especialmente os últimos, depois das aparições de Fátima, todos os papas incentivaram a reza do terço, inclusive com muitas encíclicas. O Papa Pio XII escreveu, o Papa João Paulo II escreveu, né? Então, o próprio Papa João Paulo II dizia: é a minha oração predileta. Era comum a gente ver o Papa João Paulo II com o terço na mão, rezando o terço, até nas viagens dele. Uma vez eu pude ver na televisão o Papa, no Papa Móvel, né, naquele carro que o conduz, o Papa caminhando e com o terço na mão, pendurado, rezando o terço, né? Certamente o Papa rezava o rosário de todos os dias. É a minha oração predileta. Quer dizer, então, aí a gente vê um ponto básico da devoção ao Imaculado Coração de Maria. É preciso rezar o terço, é preciso ensinar as crianças a rezar o terço, as famílias, reunir as famílias. Nossa Senhora disse, não é? Família que reza unida permanece unida. Ela disse, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional, internacional, que a oração do terço não possa resolver. Eu tenho uma devoção especial pelo terço, porque minha mãe rezava o terço conosco, nossos 9 irmãos, todos os dias, e era sagrado, às 6 horas da tarde. Eu penso que isso foi que deu estabilidade à nossa família, deu paz às nossas famílias. Se nós quisermos realmente, meus irmãos, ter paz na família, se nós quisermos ver os casais não se separarem, os filhos não brigarem, os pais não brigarem com os filhos não brigarem com os pais, a oração do terço, né, é como que, não sei, uma amarra a Satanás, que não permite que ele haja no coração da família, né? Então, Nossa Senhora disse lá em 3 de junho,
para as crianças que Deus quer estabelecer a devoção, né, ao seu Imaculado Coração, e ela diz que prometia a salvação, né, conseguir as graças da salvação para a pessoa, né, que viver. E disse para a irmã Lúcia depois: eu nunca te deixarei, você pode ficar tranquilo, né? E Lúcia viu, né, Nossa Senhora com um coração, né, assim, rodeado de espinhos que o transpassavam, né? Ela mostrou a Lúcia que era o quê? Os pecados, né, que feriam o seu coração, especialmente as ofensas que o coração dela recebe. Por isso que ela disse para a irmã Lúcia, né, ensinou para a irmã Lúcia aquela devoção dos 5 primeiros sábados, né? Eu faço questão aqui até de ler alguma coisa. Ela disse para a irmã Lúcia, em 1925, porque os outros 2 morreram antes, né? Jacinta e Francisco morreram antes, agora já foram, inclusive, canonizados, né? Foram canonizados, né? Então, ela disse no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora disse para a Lúcia o seguinte: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. É muito sério isso, né? Blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos os que no primeiro sábado de 5 meses seguidos se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Só que agora não são mais 15 mistérios do Rosário, agora são 20. Então vamos passar esses 15 minutos aí para 20. Né? E Nossa Senhora explica que a confissão não precisa ser imediatamente antes do sábado, pode ser antes do sábado, pode ser até depois do sábado, mas de que haja uma confissão reparadora e a comunhão reparadora e a meditação, a reza do terço, e depois 20 minutos meditando cada um dos 20 mistérios, né, do Santo Rosário. E ela continua dizendo, em recompensa, prometeu, né, todas as graças necessárias para a salvação. Né? E aí a Lúcia quis saber por que 5 sábados, né? Então ela explicou, porque 5 são as grandes ofensas que ela recebe. A primeira ofensa, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, ou seja, aqueles que não acreditam que ela não teve o pecado original, que ela foi concebida sem pecado original. Né? Nossos irmãos protestantes, infelizmente, não acreditam na Imaculada Conceição. Depois, contra a sua virgindade, aqueles que não acreditam que ela tem uma virgindade perpétua, como dizia Santo Agostinho, virgem antes, durante e depois do parto. Né? Também, infelizmente, os irmãos separados não acreditam nisso. A terceira causa que Nossa Senhora coloca é a seguinte: contra aqueles que não acreditam que ela é mãe de Deus, a maternidade divina, né? Recusando, ao mesmo tempo, recebê-la como mãe dos homens. Quer dizer, a gente percebe aí que tem tudo a ver com o protestantismo. Infelizmente, nós somos levados a essa conclusão. Os protestantes não acreditam que Maria é mãe de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor, né, até zombando disso. Né? Acredita que Maria é mãe de Jesus, mas não acredita que Maria é mãe de Deus. Ora, então Jesus não é Deus? É difícil a gente negar a maternidade divina de Maria. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Jesus não é Deus, se Maria não é mãe de Deus. Esse dogma foi proclamado no concílio de Éfeso, no ano de 431, quando a igreja chamou Maria de Santa Theotokos. Quer dizer Deus, Tokos quer dizer mãe, mãe de Deus. Então, essa é mais uma dor, a terceira dor que Nossa Senhora diz que recebe da humanidade. Depois da quarta dor, ela fala os que procuram infundir no coração das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra esta Imaculada Mãe. Olha o que ela diz. A quarta dor que eu sinto e que peço essa reparação é aqueles que colocam nas crianças, né, até um ódio, uma aversão a Nossa Senhora. Depois da quinta dor, ela fala os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Aqueles que quebram suas imagens, violam, toda a imagem benta não pode ser profanada. Né? Então, está aí. Bom, então a gente vê isso daí.
E Nossa Senhora apareceu muitas vezes, e aparece muitas vezes. Por exemplo, uma aparição muito significativa de Nossa Senhora, onde ela mostra exatamente o seu amor à humanidade. Essa festa que nós celebramos amanhã é a festa do amor da Virgem Maria, né, aos homens. Então, por exemplo, no dia 27 de novembro de 1830, nós conhecemos bem, lá na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, lá na rua de Lubac, em Paris, né, Nossa Senhora apareceu lá, Nossa Senhora, né, das Graças, que vem o quê? Vem socorrer a humanidade. A Senhora é mãe. A mãe, toda mãe é preocupada com seus filhos. A Igreja ensina que Nossa Senhora é mãe da Igreja, mãe de cada um de nós, mãe de Jesus. Então, uma mãe não fica assim, inerte, indiferente, diante do sofrimento dos seus filhos, diante dos pecados, não. Por isso ela apareceu nesse dia 27 de novembro de 1830, que ela, dia 27 de novembro é o dia, né, de Nossa Senhora das Graças, onde ela disse para, né, Catarina Labouré, aquela freira, né, que esse globo sobre o qual ela apareceu em cima, né, representa o mundo inteiro. E cada pessoa em particular. Diz a Santa Catarina Labouré que, de repente, né, o globo desapareceu e suas mãos se estenderam suavemente, derramando sobre o globo, quer dizer, sobre o mundo, né, brilhantes raios de luz. E formou-se, assim, um quadro oval, rodeado pelas palavras: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, ela colocou essa ejaculatória, que é uma ejaculatória que nós devemos rezar sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Porque ela roga diante de Deus por cada um de nós, né? E a força da oração de Maria, dizem os santos doutores, a força é mais poderosa do que a oração de todos os santos juntos. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. Imagina um pedido da mãe de Deus, não é? Por nós. É só lembrar das bodas de Caná. Não era ainda o momento do milagre de Jesus acontecer, começar a vida, né, dele. Ele antecipou a hora dos milagres, porque a sua mãe pediu, né? Por isso que a igreja diz: pede à mãe que o filho atende, né? Muito bem, então aí apareceu lá essa frase gravada em ouro em cima da medalha oval, né? Essa medalha propagou tanto na França, meus irmãos, que o povo começou a chamar de medalha milagrosa. Tal era a quantidade, né, de milagres que aconteciam por causa dessa medalha, né? E aí, Catarina Labouré diz que ela virou-se, né? Então o quadro, aparecendo o quadro que ela mostrava, aquela medalha oval escrita, a medalha virou, e ela viu atrás da medalha, né, um M maiúsculo, né, encimado por uma cruz, e embaixo os corações de Jesus e de Maria. É a medalhinha de Nossa Senhora, né, das Graças. Se você olhar de um lado, está a imagem de Nossa Senhora, do outro lado está esse M, né, com os corações de Jesus e de Maria, né? E a Santíssima Virgem lhe pediu o seguinte: faça cunhar uma medalha conforme este modelo, e prometo, as pessoas que a trouxerem, né, com fé e confiança, receberão graças especiais. Por isso foi chamada de medalha milagrosa. Essa medalha eu sempre carrego comigo, tenho aqui já há muitos anos, né? Essa medalhinha, inclusive, foi a minha esposa quem me deu essa medalha há muitos anos atrás, e aqui eu sempre carrego ela comigo, né? Tem aqui dos dois lados, aqui a Virgem Maria, você vê aí, né? E do outro lado você vê, então, o M, né, com o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Então, Nossa Senhora mostrou, através dessa medalha, né, que o coração dela e o coração de Jesus são dois corações unidos, né? Estão sofrendo e amando a humanidade pela sua redenção. Muito bem. Nas outras aparições de Nossa Senhora em Fátima, né, por exemplo, ali a partir de 13 de julho, que foi a terceira aparição, né, de novo ela pede para as crianças rezar o texto todo dia, né? E as crianças tiveram aquela visão do inferno, né? Engraçado, né? Nossa Senhora mostrou para as crianças a visão do inferno, né? As crianças ficaram, inclusive, impressionadas, né? E depois ela pediu que rezasse muito pela conversão dos pecadores, exatamente para que, né, através da devoção ao seu Imaculado Coração, né, muitas almas
fossem salvas. Nós devemos levar isso, meus irmãos, muito a sério. Por quê? Porque a igreja confirmou essas aparições de Fátima. A igreja fez uma investigação muito profunda. Nós sabemos que a igreja é seríssima para dizer, não, realmente esta aparição aqui é verdadeira. A gente sabe que há aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro, mas são poucas aquelas aparições que a igreja empenha, né? Tanto é que assim, olha quantos papas estiveram ali em Fátima, né? Esteve o Papa João Paulo II, esteve o Papa Bento, o Papa Francisco. 3 papas seguidos foram ali. Quer dizer, então, é um sinal realmente para o mundo. A senhora apareceu na época em que o comunismo graçava na Europa, né? E ela pediu, inclusive, numa das aparições, que o Papa consagrasse o mundo, né? Consagrasse de modo especial a Rússia, ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia se convertesse. Porque a Rússia espalhou um flagelo pelo mundo, o flagelo do comunismo, né? Nós vimos aí a Alemanha Ocidental dividida pelo Muro de Berlim, né, depois da Segunda Guerra Mundial, uma coisa muito triste, né? As pessoas da cidade de Berlim ficaram divididas, os parentes de um lado não podiam mais ver os parentes do outro lado. E esse Muro de Berlim, ele caiu, né, exatamente em 1989, depois que o Papa João Paulo II consagrou, no dia 25 de março de 1984, consagrou o mundo ao coração Imaculado da Virgem Maria e consagrou também a Rússia. É interessante que lá no pátio da Basílica de Nossa Senhora de Fátima está um pedaço desse muro, um pedaço assim de uns 4 metros de comprimento, uns 4 metros de altura, está lá, para mostrar exatamente que, né, o comunismo desabou, o Muro de Berlim caiu, aqueles países todos se libertaram do jugo comunista, né? A Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, se libertaram, né, pelo trabalho do Papa João Paulo II e pela consagração ao Imaculado Coração de Maria. Aí a gente vê a força que tem, né, o Imaculado Coração de Maria. Bem, vamos continuando aqui a nossa conversa. Se você tiver aí alguma pergunta que quiser mandar, pode mandar, que a gente vai responder também as suas perguntas hoje. Eu quero lembrar que na terceira aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela disse às crianças exatamente o seguinte: o mundo, a guerra vai acabar, a primeira guerra vai acabar, e de fato acabou. Em 1918 a guerra acabou. Só que ela disse, mas se o mundo não se converter, vai sofrer uma guerra pior, por consequência dos seus pecados. É aquilo que São Paulo lembra para a gente, né? Lá em Romanos 6, 23, São Paulo fala: o salário do pecado é a morte. Então, por consequência dos pecados, a humanidade sofre as pestes, a guerra, etc. Tal. Bom, então aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior que a primeira. Na primeira morreram cerca de 5, 6 milhões de pessoas, na segunda morreram cerca de 50 milhões de pessoas. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos rezar o terço, precisamos fazer a consagração ao Imaculado Coração de Maria para que o mundo tenha paz. Para que o mundo tenha paz. Você percebe que, à medida que a humanidade avança, as guerras se tornam muito piores. A primeira guerra morreram 5 milhões de pessoas, na segunda morreram 50. Uma terceira guerra mundial, com armas atômicas e nucleares, meu Deus do céu, ninguém sabe as proporções que isso poderia ter. Então, é muito importante essa consagração. E ela prometeu que a Rússia se converteria. E, de fato, está se convertendo, né? Não há dúvida disso. Bom, ela ainda apareceu no dia 15 de agosto, né? Recomendo de novo às crianças a reza do Santo Terço. E um detalhe interessante que aconteceu nesta aparição de agosto: Nossa Senhora pedia para as crianças, com o dinheiro que o povo deixava ali, que muita gente acorria ali nas aparições, as crianças perguntaram para Nossa Senhora: o que nós vamos fazer com esse dinheiro que, né, as pessoas deixam aqui? Ela disse: façam 2 andores. Um andor vocês colocam, as meninas vão carregar esse andor, né? Lúcia e Jacinta vão carregar esse andor da minha imagem, né? E vão fazer um outro andor, onde os meninos, né, vão carregar a imagem também de Jesus, né? Interessante, né? Isso mostra a importância que Nossa Senhora dá a uma procissão, a um andor bem feito,
É um costume que, infelizmente, parece que está se extinguindo na igreja. É a manifestação pública da nossa fé. Sabe, quando nós prestamos um culto público a Nossa Senhora, a Jesus, né, a São José, sabe, são graças e bênçãos que Maria, Jesus, José derramam sobre a humanidade. Nós não podemos perder essa tradição sagrada da igreja. Eu percebo que isso está se enfraquecendo. Né? O mundo vai evoluindo, a tecnologia vai aumentando, os carros vão ocupando mais as ruas, né? Mas nos dias assim de feriado, domingo, onde não tem trânsito, né? Nós precisamos fazer, sim, essas manifestações públicas, né? Aos santos, à Virgem Maria, né? A São José, né? Ao Sagrado Coração de Jesus, né? A procissão importantíssima de Corpus Christi, que é a única que o Cristo sai à rua. Né? É uma procissão obrigatória para os cristãos. Muito bem. Aí a gente vê, então, um pouco do que seja essa consagração ao Imaculado Coração de Maria. Eu queria lembrar uma consagração muito especial que é sugerida por São Luís Maria Guignon de Montfort. Né? São Luís de Montfort, que escreveu aquele belo livro, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, quero mostrar aqui para você. Né? Esse livro, São Luís de Montfort, ensina para nós, né, uma consagração à Nossa Senhora muito bonita. Né? Esta consagração, eu aconselho, quem não conhece, ler este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Eu penso que seja uma das melhores maneiras de nós fazermos assim uma consagração ao Imaculado Coração de Maria. Inclusive, o padre Paulo Ricardo, ele tem um site, consagrati.org, para ensinar as pessoas a fazerem a consagração, porque é uma consagração especial, onde Nossa Senhora pede, onde São Luís coloca 33 dias de preparação, depois você escrever de próprio punho a sua consagração, né, a Nossa Senhora. Sabe, o grande Frei Galvão, Santo Frei Galvão, ele fez a consagração e assinou inclusive com o próprio sangue. Algo muito interessante. Né? E nós podemos também viver a consagração ao Imaculado Coração de Maria de muitas maneiras. Uma maneira que certamente agrada a Nossa Senhora, além dos 5 primeiros sábados, que eu já coloquei aqui, a consagração de São Luís de Montfort, né? A oração que nós rezamos da consagração, Nossa Senhora, cantamos, né? Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me consagro todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, consagro meus olhos, meus ouvidos, minha mente, meu coração, né? Todo o meu ser, porque assim sou vosso, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. É uma oração que o próprio Papa Pio X foi quem escreveu essa oração. Né? Então, uma oração fortíssima de consagração. E nós podemos consagrar Nossa Senhora, né? Não só os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, a mente, o coração, mas consagrar tudo. Consagrar sua vida, consagrar sua família, consagrar seus filhos, consagrar seu casamento, consagrar o seu trabalho, né? As suas atividades todas, entende? Então, tudo isso é muito importante nesta consagração ao Imaculado Coração de Maria. Bem, tenho aqui já algumas perguntas, vou começar a responder, depois nós vamos continuar ainda a refletir sobre mais alguns pontos importantes desta devoção ao Imaculado Coração de Maria. O Thaleson Santos pergunta o que é ser... assim, o que dizer, né, das mensagens extraordinárias de Medjugorje. Ô Thaleson, eu estive 3 vezes em Medjugorje. Eu vi ali coisas maravilhosas. Vi muita gente se convertendo, muitas confissões, muita missa, um clima realmente de paz. Eu, pessoalmente, acredito que... estive, inclusive, com os videntes, né? Estive já com a Maria. A Maria, inclusive, teve uma vez aqui em Aparecida. Depois a Vica, estive com a Vica lá também na antiga Iugoslávia ainda, né? Depois Medjugorje. Sabe, o sentimento que a gente tem ali é que realmente Nossa Senhora deixou ali uma missão. Né? Agora, o Papa Francisco, ele estabeleceu uma comissão agora de peritos para analisar. Eu digo, a igreja é muito cautelosa. Veja, essas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje
né, começaram em 1981. Ou seja, já tem aí 38 anos praticamente, ou 36 anos. Até hoje a igreja não deu uma palavra conclusiva. Por quê? Porque normalmente a igreja dá uma palavra conclusiva depois que as revelações terminam. E acontece que até hoje as revelações não terminaram. As revelações de Medjugorje são interessantes. Por exemplo, as revelações de Fátima foram 6 e pararam. As aparições de... Né, eram 1, 2, 3... Essa já tem 36 anos. Então, a igreja também espera, né, a conclusão, mas, pelo que parece, o Vaticano poderá dar um parecer, mesmo sem que as revelações tenham terminado. Vamos aguardar. Por hora, a igreja autoriza quem quiser ir a Medjugorje vá, quem quiser acreditar, acredite, né? Só não pode a gente querer obrigar as pessoas a acreditar, obrigar, né? Não, mas livremente, individualmente, cada um pode viver a devoção. Rosali Acioli reza o texto todos os dias, mas ultimamente tenho estado protelando fazê-lo. Li sobre isso e que pode ser influências de forças malignas. Será mesmo? Ô, Rosali, o demônio sempre vai querer atrapalhar a gente. Não é só na reza do texto, não. Ele vai querer atrapalhar você para não confessar, para não comungar, para não rezar outras orações. Sabe, gente, o demônio, o objetivo dele é nos separar de Deus. Pelo pecado, pela preguiça, pela distração. Então, o que nós temos que fazer? Resistir contra isso. Aí é que nós temos mérito. Né? Eu não estou com vontade de rezar, mas eu vou rezar. Eu vou rezar. E aí você tem que marcar no seu dia, esta hora aqui é a hora de eu rezar. E não abrir mão daquilo ali, a não ser por um fato extraordinário, uma coisa muito importante. Enfim, nós temos que ter um método. Né? Eu, por exemplo, desculpa dar o exemplo do que eu faço. Eu levanto cedo, o relógio me desperta aí, mais ou menos, 5h30, 15 para 6. Vou para a igreja, faço meia hora de adoração ao Santíssimo, meia hora, 20 minutos, conforme o dia. Em seguida a missa, volto para casa mais ou menos 7 horas, rezo a liturgia das horas, todo dia. Pronto, 8 horas, eu vou para a minha atividade profissional. Né? Depois do almoço, dou a minha cochiladinha. Depois da minha cochiladinha, rezo o texto da misericórdia às 3 horas. Rezo a oração das 3 horas do ofício, né? Do ofício da Imaculada, também o ofício das horas. Né? À tarde, sempre que eu posso, eu vou à missa novamente. Ok? Rezo o meu terço. Chova ou faça sol, eu procuro cumprir. Porque se eu não cumprir isso, ai de mim. Ai de mim. A responsabilidade que eu tenho hoje na igreja, através da Canção Nova, dos programas da Canção Nova, esse programa que eu faço aqui, se eu não tiver essa alimentação forte em Deus, o demônio me derruba. Não tem dúvida que ele me derruba. Mas eu estando com Deus, eu estando com a Virgem Maria, ele não vai me derrubar. Então, isso que você está colocando aqui, não é? Pode ser influência do maligno? Pode sim. Mas não é que seja uma influência assim extraordinária, não. É uma influência ordinária dele sobre todos nós. Entende? Bem, ela continua dizendo, o Papa Francisco vem falando muito em suas catequeses sobre a presença do demônio. É verdade. É verdade. E eu fico estarrecido, né, quando eu li esses dias na internet, uma coisa absurda, né? E que o superior dos jesuítas andou dizendo que o demônio é um símbolo, não é uma realidade. E quando o Papa né, Francisco, falando para os sacerdotes, disse bem claro, não se iludam. São Paulo fala claro do demônio, na carta aos Efésios, capítulo 6, temos que vestir a armadura de Deus contra o demônio, contra os príncipes das trevas. Meus irmãos, eu não entendo. Agora a CNBB, eu li ontem no site, que a CNBB está orientando todos os bispos do Brasil a nomear um exorcista, um padre exorcista em cada diocese. Porque para fazer o rito do exorcismo oficial da igreja, tem que ser um padre autorizado pelo bispo. Não pode ser qualquer padre. Pela primeira vez, eu me lembro de, no Brasil, os bispos, a CNBB, estarem orientando os bispos a colocar um exorcista em cada cidade, em cada diocese. Por quê?
Porque certamente a ação do demônio está aumentando. Senão os bichos não iam fazer isso. Louvado seja Deus. Né? É porque certamente deve estar havendo casos de possessão diabólica, né, no meio aí do povo. Thelma Sampaio, nos fale sobre as indulgências ao se fazer o ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Thelma, a indulgência plenária que a igreja coloca para nós é uma indulgência que pode ser conquistada a todo dia. Não é só na festa do Sagrado Coração de Jesus. Né? Se você faz a sua confissão, a sua comunhão, né, com a intenção de lucrar uma indulgência plenária para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu, né? Confissão, Eucaristia, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Maria, um Glória, e depois, a quarta condição, você pode escolher entre 4 alternativas, né? Ou rezar o terço em família, diante de um oratório, ou na sua comunidade, ou fazer meia hora de adoração ao Santíssimo, né, diante do sacrário, ou então você, né, fazer a via sacra numa igreja, ou então você fazer meia hora de leitura bíblica orante, né, tipo Lexio Divina, então uma meditação, você consegue a indulgência plenária, ok? É o que nós sabemos. Né? No manual das indulgências, eu não me lembro de ter uma indulgência plenária especial para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu posso estar enganado, porque no manual das indulgências, aprovado pelo Papa Paulo VI, ele coloca 70 maneiras de orações de indulgências plenária ou parcial. Eu não me lembro realmente agora de cabeça, né, se há uma indulgência plenária específica para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Mas você pode conquistar da maneira ordinária que eu, né, já falei. Ok? Isso pode ser. Nesse livro que eu escrevi, O que são as indulgências, né, nesse livro tem aí, né, as orações indulgenciadas, e essa oração pode tirar sua dúvida a respeito desse assunto. Maria Araújo, o senhor pode falar um pouco das 7 lágrimas de Nossa Senhora? Maria Araújo, na verdade, o que a igreja fala é das 7 dores da Virgem Maria. Talvez seja a mesma coisa que você está colocando. Né? Eu até escrevi um livro sobre as 7 dores da Virgem Maria. Eu chamei de Socorro da Virgem Maria, né, para todos os nossos problemas, aflições, tribulações, inclusive baseado, né, na devoção das 7 dores da Virgem Maria. É esse livro aqui. Né? O Socorro da Virgem Maria, em letras menores, você lê aí as 7 dores da Virgem Maria. Né? Esses livros todos que eu mostro aqui, você pode encontrar pela internet, né? Se você entrar no site loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br, todos os livros que eu mostro aqui nesse nosso programa, você pode encontrar por ali. Okay? E eu escrevo todos esses livros exatamente por isso que você está vendo. Porque todos esses assuntos que nós tratamos aqui, assuntos fortes, ligados à igreja, o nosso povo tem dúvidas. Nosso povo muitas vezes não conhece. Então, é por isso que eu vou escrevendo esses livros, para que as pessoas possam também se orientar. Maria Célia dos Santos, respondendo ainda a questão das 7 lágrimas da Virgem Maria, são as 7 dores que eu já falei aqui no começo da nossa conversa. Ok? Aquelas 7 dores da Virgem Maria. Né? No outro livro que eu escrevi sobre orações, né? Vou pegar aqui do meu lado esse livro, que eu chamei de Orações de Todos os Tempos da Igreja. Eu coloco um capítulo inteiro aqui de orações à Virgem Maria. Coloco as novenas sobre a Virgem Maria, coloco a novena sobre Nossa Senhora de Fátima, novena Nossa Senhora das Graças, novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, coloco aqui o ofício da Imaculada. Eu vou, inclusive, terminar o programa com 2 orações aqui, que são orações de consagração ao Imaculado Coração de Maria. E aqui também eu coloco, né, a devoção das 7 dores da Virgem Maria. Então, pode-se ver aí também um pouco disso. Né? Maria Célia dos Santos, porque às vezes eu não sinto vontade de rezar. Maria Célia, é normal, não é só você. É normal. Porque rezar exige concentração. Rezar exige sacrifício. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, não é? Não tem nada mais contraditório
você rezar e, ao mesmo tempo, ter um prazer. Tem gente que quer rezar deitado, tem gente que quer rezar tomando um sorvete. Ali não dá. A oração exige concentração, exige sintonia com Deus, exige perseverança. É um combate. O Catecismo da Igreja Católica, na última parte dele, que fala da oração, ele fala do combate da oração. O demônio quer desviar a gente da oração. Você está rezando, muitas vezes a tua imaginação voa. Daqui a pouco você não sabe nem mais o que você está falando para Deus, não é verdade? Isso acontece com todos nós. E Deus sabe que nós temos essas fraquezas. Agora, o que é importante? Não desistir. Não desanimar. Né? Você está rezando seu texto, se distraiu? Volta. Volta a rezar Ave Maria com convicção. Né? Medita cada um dos mistérios do texto. É um combate. É um combate. Por isso que a gente tem dificuldade mesmo. Não se assuste, não. Né? Então, acontece conosco isso. Bem, Márcia Silveira, e as aparições de Jacareí são verdadeiras? Ô, Márcia, é preciso saber o que o bispo de São José dos Campos tem dito sobre isso. Eu não sei te dizer assim de cabeça agora, tá? Eu me lembro que o bispo anterior, não o bispo que está agora em São José dos Campos, mas o bispo anterior, ele não tinha aprovado, né, que o povo fosse ali, celebrasse missa, fizesse concentrações. Eu não sei se a coisa evoluiu com o atual bispo, que já não é mais o mesmo do anterior. Então, não vou aqui colocar uma palavra sobre isso. As aparições de Nossa Senhora, muitas pessoas perguntam, como é que eu sei se a aparição é verdadeira ou não? A primeira pessoa que se manifesta e que nós temos que obedecer é ao bispo. Se o bispo disser assim, olha, fica de livre uso para quem quiser. Se o bispo não proibir, então pode ir ali, haver missa, orações, tal, etc. Se o bispo disser não pode, então nós temos que respeitar. Porque Nossa Senhora não desrespeita a igreja. Fica tranquilo, se o bispo estiver errado, uma hora a coisa vai mudar. Mas Nossa Senhora gosta que tenhamos obediência ao magistério da igreja. Okay? Então, qualquer aparição de Nossa Senhora, você tem dúvida, procure saber o que o bispo da diocese disse ou definiu. Ok? Autorizou ou não autorizou. Joelma Muniz, rezo e paro. Depois rezo e paro novamente. O que fazer? Joelma, o que eu acho importante é o seguinte, continue. Você reza e para, não sei por que motivo você para, o importante é o seguinte, talvez seja por essas coisas que eu já disse aqui, essas, né, distrações que nós temos, essas, né, tentações, os problemas que vêm na cabeça da gente quando a gente está rezando. Sabe, quando vier um problema na sua cabeça, para a oração, entrega o problema para Deus. A oração é para isso. Você conversar com Deus. Senhor, o senhor está vendo essa preocupação que está me atrapalhando de rezar? Senhor, cuida dessa preocupação, entrega essa preocupação para Deus e continua a sua oração. Sabe, meus irmãos, a palavra mais importante em oração é perseverança. Perseverança. Jesus contou aquela parábola, né, está lá no capítulo de São Lucas, capítulo 18, né, dizendo o seguinte, como é importante rezar e nunca deixar de fazê-lo. Aí Jesus conta várias parábolas, né, para mostrar isso. Conta aquela parábola dos dois amigos, um do lado do outro, que um foi pedir pão para o outro à meia-noite, o outro estava dormindo, não queria atender. Jesus disse, eu digo que se aquele que está pedindo o pão continuar batendo, insistir, sem desanimar, o que está lá dentro, se não der pão para o outro que está lá fora pedindo, por bem, por amor, vai dar pelo menos para deixar de ser aborrecido. Ora, o que Jesus está dizendo? Façam isso com ele. Façam isso com Deus, insistam com Deus. Né? Eu gosto de lembrar, Santa Mônica rezou 20 anos para a conversão de Santo Agostinho. 20 anos. Quem sabe se ela parasse de rezar com 19 anos, nós não teríamos esse gigante que é Santo Agostinho. Então, a oração, meus irmãos, eu recomendo que você leia a 4ª parte do Catecismo da Igreja, que é sobre a espiritualidade. Né? E ele fala da oração, chama a oração de um combate. Né? E o Catecismo coloca aquela passagem lá do livro do Êxodo,
quando os judeus iam enfrentar os madianitas, que eram terríveis guerreiros, né? E Moisés mandou Josué com os soldados irem combater os madianitas, e Moisés ficou com os braços levantados, rezando lá no alto da colina. Quando Moisés abaixava o braço de cansaço, Josué começava a perder o combate. Quando Moisés colocava o braço, ou seja, a persistência da oração. Quando o braço de Moisés cansava, então o povo colocou uma pedra embaixo para que o braço de Moisés não baixasse. Ou seja, o que mostra isso para nós? Enquanto nós rezarmos, nós vencemos o combate espiritual. Enquanto a gente perseverar na oração, junto a Nossa Senhora, junto ao texto, junto a Jesus, junto aos anjos, junto aos santos, às novenas, a gente não será derrubado. Agora, se a gente entregar os pontos, se a gente abrir a guarda, aí a gente pode ser vencido. Então, é muito importante, né, refletir sobre tudo isso. Aqui, eu gostaria ainda de colocar um outro ponto importante para a nossa reflexão, né, que nessa consagração, o Imaculado Coração de Jesus também é importante. Né? Uma das formas que agrada muito Nossa Senhora é a visita aos seus santuários. Os santuários da Virgem Maria, meus irmãos, são locais de graça, de bênção. Aqui nós temos Aparecida, por exemplo. Né? Uma vez por mês eu gosto de ir em Aparecida rezar, entregar a Nossa Senhora meus problemas, minhas preocupações, meu trabalho, minha família, né? Meus filhos, minhas noras e genros, e netos e netas. Eu saio dali tranquilo. Né? A senhora, sabe, eu sinto que o manto dela cobre tudo isso. Então, as peregrinações aos santuários é muito importante. Faça isso de vez em quando. Não tenha preguiça. Venha assistir uma missa em Aparecida, ou a um outro santuário da Virgem Maria, em algum lugar. Né? Não é só Aparecida. Aparecida é a padroeira do Brasil, mas nós temos aí outros santuários. Né? Depois, todas as devoções que a igreja ensina sobre Nossa Senhora das Graças, tem a novena Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio, né? Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, né? Nossa Senhora Perpétuo Socorro, vamos celebrar agora, dia 26, agora aqui, né? Daqui a pouquinho, já está na novena aí de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e cada festa dessa de Nossa Senhora é precedida de uma novena. Essas novenas agradam muito a Nossa Senhora. Sabe, quando você tiver um problema difícil, faça uma novena a Nossa Senhora. Pega uma dessas inúmeras festas de Nossa Senhora que tem o ano inteiro. Olha, é muito fácil. Se você entrar, se você tem, por exemplo, o telefone celular ou o seu computador, entra no Google, você escreve ali, novena de Nossa Senhora das Graças. Aparece. Entra no site da Cleofas, cleofas.com.br, nós colocamos aí. Entra no site da Canção Nova, cançãonova.com, você vai ver as novenas. Faça essas novenas, coloca a sua graça. Sabe, meus irmãos, a gente sofre muito porque a gente não reza. Porque a gente tem preguiça de rezar. Agrada a Nossa Senhora. Olha, eu experimento essas graças nas novenas. Há um tempo atrás eu estava com dores muito grandes na coluna, estava até com dificuldade já para viajar. Eu fiz uma novena, eu já nem me lembro mais se foi São José, e acabou a minha dor, sem remédio, sabe? Passei a dormir bem, eu não estava dormindo mais bem, minhas pernas doíam, minhas costas doíam, porque eu não sou criança, né? Eu tenho 67 anos. Fiz uma novena pedindo a Nossa Senhora, eu preciso dessa cura, né? Para que eu possa trabalhar para o seu filho, para que eu possa viajar. Sabe, eu senti uma melhora. Não digo que foi uma cura, mas eu senti uma melhora. Coisa simples. Nossa Senhora é mãe. A criança pede qualquer coisa para a mãe. Ô mãe, me dá uma bala. Ô mãe, me dá R$100. Ô mãe, me dá um carro. Para a mãe, você pede qualquer coisa. Não pense que Nossa Senhora quer que você peça só coisas grandes para ela. Não. Não. Quanta gente me fala, eu vou estacionar meu carro e não consigo vaga, eu peço para o meu anjo da guarda, daqui a pouco eu vejo uma vaga se abrir.
Ah, eu peço para Nossa Senhora, eu preciso parar esse carro aqui para ir. Então, daqui a pouco aparece uma vaga. Gente, é isso não é superstição, não. Isso é fé. Isso é abusar de Nossa Senhora? Não. Ela gosta disso. Quando você pede a ela, Nossa Senhora, tira de mim esse resfriado que eu estou com ele. Ajuda a encontrar essa vaga aqui. Me dá a luz para resolver esse... Ela, Nossa Senhora, gosta disso. Isso faz parte da consagração. Entende? Então, outra coisa que faz parte da consagração a Nossa Senhora é você imitar suas virtudes. Nossa Senhora tem todas as virtudes, né? Porque ela é cheia de graça. Então, ela é, né, humilde, a virtude da humildade, a virtude do desprendimento, da pobreza, da simplicidade, né? A virtude da pureza, da castidade, da bondade, da mansidão, né? Da temperança, do serviço, né? Da chamada diligência. Né? Existe um livro, está aqui na minha mão, Imitação de Maria. Esse livrinho aqui, meus irmãos, foi escrito por um monge, 1700 e pouco. Você conhece a Imitação de Cristo, esse clássico, né? Mas existe um clássico também, Imitação de Maria. Uma das coisas que faz parte da nossa devoção à Virgem Maria, a Imaculado Coração, é a gente imitar também as virtudes da Virgem Maria. Isso é muito importante. Okay? Bom, tem mais aqui outra pergunta da Sheila Jorge, que diz assim: quem usa o escapulário tem a obrigação de rezar pelas almas do purgatório? Ô Sheila, o escapulário, em princípio, é para nossa proteção. Né? Agora, rezar pelas almas do purgatório sempre é algo muito bom, sobretudo na missa e quando você reza o terço. Então, rezar pelas almas do purgatório, meus irmãos, é uma caridade. Nós sabemos que as almas do purgatório não podem fazer nada para elas mesmas. Por quê? Porque terminou o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Ou seja, os méritos se encerram com a morte. Então, por que a igreja diz que o purgatório é como uma cadeia, onde a alma está presa? Claro que não é cadeia de ferro que vai prender uma alma, né? Mas quer dizer assim, ela não pode mais fazer nada pela sua purificação, pelo seu sufrágio. Então, quem é que faz? É a igreja da terra e a igreja do céu. A igreja militante da terra, a igreja triunfante do céu, reza pela igreja padecente do purgatório, por causa da comunhão dos santos. A igreja ela tem 3 dimensões. Então, a missa que você oferece, as indulgências que você oferece, os sacrifícios, as esmolas, os jejuns, pelas almas, é uma caridade tremenda. É por isso que em todas as missas existe um momento que o padre reza pelas almas do purgatório. Muito bem, Márcia Ribeiro, em relação às aparições de Medjugorje, é possível aos olhos e aos corações humanos destes videntes ver Nossa Senhora todos os dias? Ô Márcia, não é todos os dias que eles veem Nossa Senhora. As aparições não são todos os dias, são alguns dias. Se eles veem, é uma concessão de Deus. Como Nossa Senhora ressuscitou, com seu próprio corpo, está ressuscitada. E o corpo ressuscitado é um corpo que não é como o nosso, que fica preso só num lugar. O corpo ressuscitado é diferente, é um corpo, São Paulo diz, um corpo espiritual. Deus pode permitir que a senhora apareça com seu corpo. Né? Os jovens em Medjugorje disseram uma vez que tocavam em Nossa Senhora. Então, pode ser realmente. Agora, vamos aguardar, ver se realmente a igreja confirma as aparições de Medjugorje. Lia Ferreira, vou rezando o rosário durante vários momentos do dia. No volante dirigindo para o serviço, rezo mais um pouco. Será que isso é desagradável a Nossa Senhora? Eu creio que não, Lia. Eu também faço isso. Eu estou na estrada, sozinho eu estou rezando. Ou estou rezando o ofício da Imaculada, que eu já sei de cor, ou eu estou rezando o terço, ou estou dirigindo. Sabe? Estou na fila do ônibus, estou na fila de um banco, estou rezando. Carrego meu tercinho aqui, como muita gente carrega o tercinho aqui no dedo, né? Esse anel de 10 bolinhas aqui, você vai, sem ninguém perceber, né? Fica ali rezando o seu terço. Às vezes está no meio de barulho, sabe? Deus olha o nosso coração, Deus olha a nossa intenção, entende? Então, é difícil mesmo, sabe, para nós todos que trabalhamos, então, rezar o rosário todo dia, é difícil. Então, é muito importante aproveitar, sim, o tempo. Nossa Senhora
Não penso que seja nada desagradável. Agora, no máximo, sempre que possível, vamos tentar concentrar a mente, né, na oração. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele mandou revelar em Fátima o terceiro segredo de Fátima. O pessoal mais antigo como eu, que acompanhou esse mistério do terceiro segredo, desde lá, né, de trás, era um mistério, porque os dois primeiros segredos foram revelados. Né? Era a Primeira Guerra Mundial que ia acabar, a Segunda Guerra podia acontecer, a questão da Rússia e tal. E o terceiro segredo ninguém sabia o que era. Aí o Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou revelar o terceiro segredo. O Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação da Fé, foi conversar com a irmã Lúcia, que recebeu o segredo. Ele explicou o terceiro segredo, né, com seus especialistas da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, mostrou para a irmã Lúcia concordou, a irmã Lúcia disse sim, é isso mesmo. A mim como receber o segredo, a igreja cabe revelar o segredo. Olha a humildade da irmã Lúcia, né? E o Papa proclamou, explicou o segredo. O que era o terceiro segredo? Era exatamente, né, a guerra do comunismo contra a igreja, querendo destruir a igreja no mundo inteiro. Todo mundo sabe que na Rússia foram fechadas mais de 1000 igrejas, né? Muitos padres foram mortos no comunismo, no nazismo, então se tratava disso. E aquele homem baleado, que o terceiro segredo mostrava, aquele homem de branco baleado, era exatamente João Paulo II, no combate que ele travou também contra o comunismo. E a polícia secreta, a polícia da Itália, quando concluiu o inquérito sobre o atentado que o Papa sofreu, né, aquele turco Aliagica que atirou no Papa, a polícia italiana concluiu exatamente foi isso, foi, né, a mão da KGB russa que queria matar o Papa João Paulo II, que sabia, isso foi em 1981, logo que o Papa assumiu o pontificado, ele foi eleito em 79, sabia que o Papa João Paulo II ia realmente atuar no sentido de liberar todo o leste europeu daquela verdadeira escravidão comunista. Bem, estamos aí com 1 hora de programa, vamos encerrando então a nossa conversa. Eu quero encerrar rezando com você 2 orações, aquilo que eu disse, que eu tenho aqui no livro Orações de Todos os Tempos da Igreja. Sabe, uma primeira oração é a oração reparadora ao Imaculado Coração de Maria. O que Nossa Senhora pede nos 5 sábados é exatamente a reparação. Então, vamos rezar esta oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó coração doloroso e imaculado de Maria, transpassado de dor pelas injúrias com que os pecadores ultrajam vosso santo nome e vossas excelsas prerrogativas. Eis prostrado a vossos pés, vosso indigno Filho, que, oprimido pelo peso das próprias culpas, vem arrependido, com ânimo de reparar as injúrias que, à maneira de penetrantes setas, dirigem contra vós os homens ousados e perversos. Desejo reparar com este ato de amor e submissão, que faço perante o vosso coração amantíssimo, todas as blasfêmias que proferem contra vosso augusto nome, todas as ofensas que se fazem às vossas excelsas virtudes, e todas as ingratidões com que os homens correspondem ao vosso maternal amor e inesgotável misericórdia. Aceitai ao coração imaculado esta demonstração do meu fiel carinho e justo reconhecimento, com o firme propósito que faço de ser-vos fiel todos os dias de minha vida, de defender vossa honra, quando a vejo ultrajada, e de propagar com entusiasmo vosso culto e vossas glórias. Amém. E aqui se recomenda, depois se reze 3 Ave-Marias em honra ao poder, à sabedoria e à misericórdia do Puríssimo Coração de Maria, desprezado pelos homens. E a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi no nosso coração o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente.
Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando caímos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do vosso imaculado e materno coração, sejam curados de toda a doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade de vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que esteve comigo aqui até agora, né? Quero mostrar também a você um livro muito bonito de São Luís de Montfort, sobre a Virgem Maria, O Segredo de Maria, escrito por mesmo São Luís de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Como eu disse, todos esses livros vocês podem ver no site loja.cleofas.com.br e muito mais livros sobre toda a nossa fé católica. Um grande abraço a você que esteve conosco, desejo aí um bom fim de semana, ainda hoje uma festa, né? Uma solenidade belíssima do Sagrado Coração de Jesus, sei que muita gente ainda vai à missa hoje, e também amanhã, né? A festa do Imaculado Coração de Maria. Fique com Deus.